Quem não vive liderança não pode falar sobre liderança. Esse foi o feedback que eu recebi de um contratante, de alguém que viu minha palestra e depois me contratou. Ele viu num evento aberto, que as pessoas compram o ingresso para assistir. Foi um cara com um feedback muito educado, muito gentil. E ele falou, olha Samuel, só que do que você falou lá, pô, fiquei seu fã e tal, mas eu achei nada a ver você falar sobre liderança porque você não tem empresa. E aí eu falei com ele educadamente que eu já estava na minha segunda empresa. Uma era uma empresa, uma lavanderia, que eu tinha 4 pessoas ali. É uma empresa pequena, mas eu já estava ali liderando as 4 pessoas. E um ponto principal que eu bato sobre liderança também é sobre ninguém consegue liderar outras pessoas se, em primeiro lugar, não ser líder de si mesmo. E isso eu faço desde muito cedo. E aí eu fui explicando para ele também que, além de eu estar na segunda empresa, e essa empresa é uma empresa de palestras, que é o meu trabalho hoje, e que eu tenho pessoas que trabalham hoje para mim, que também não é uma grande empresa, não é um grande grupo, mas eu liderei a equipe de triatlon, que foi quem me ajudou a fazer o triatlo. Eu sempre falo que sozinho não dá, sozinho a gente não consegue nada. Eu precisei de pessoas melhores do que eu, com conhecimentos específicos. Eu precisei, por exemplo, do melhor professor de natação. Eu não tinha noção sobre nadar. Eu saía da água que me dava pé ali e eu me afundava. E não tinha o que fizesse eu nadar. Eu contraía tudo, eu tinha espasticidade, que é uma contração involuntária do músculo. Quando a gente contrai o músculo, a gente afunda e você já sabe o que acontece. Então nadar para mim foi um grande desafio. E eu precisei do melhor profissional de natação da cidade, que é o Thiago, foi meu guia de triatlo. E o interessante, gente, é que naquela época eu tinha poucos recursos financeiros e precisava de muita gente boa. Então eu engajei não só pela bonificação, pelo salário, por pagar a hora, no caso, quando a gente trabalha com profissionais ali na área da saúde. Então eu expliquei para eles que eu precisava de 4, 5 pessoas e que eu tinha que diluir esses recursos. E fui muito transparente. Só que eu vendi um sonho. E todos vieram comigo, acreditaram no sonho, todos foram recompensados depois. Todos tiveram grande visibilidade, todos saíram ali de alguma maneira na mídia, todos fizeram parte de eu me tornar a primeira pessoa no mundo nessa condição a completar um triatlo. Então assim, eu fui engajando pessoas através da minha expectativa, eu fui liderando pessoas e foi muito maior do que a expectativa que eu falei pra eles. Porque eu sou muito pé no chão quando eu prometo uma coisa. E de novo, gente, eu acho a recompensa financeira, quando a gente trabalha com pessoas, a principal, tá? Então, hoje, eu tenho condições de remunerar muito bem meus colaboradores, as pessoas que estão comigo, e é sobre isso. Só que nem tudo é sobre dinheiro. Eu acho que é a principal reconhecimento é o financeiro, principalmente quando a pessoa trabalha o mês inteiro. Só que muitas vezes a gente tem que entender de pessoas. Na equipe de triatlo, por exemplo, tinha 5 profissionais que estavam diretamente ligados a mim, fora os indiretos, né? Mas eram 5 profissionais que estavam diretamente ligados e eu precisava ter uma linha de treinamento e que todos estivessem alinhados, porque quando você lidera, você tem que definir uma estratégia e acreditar nela. Só que não só você acreditar, você tem que fazer outras pessoas acreditarem nela também. E isso foi feito. Então assim, eu só falo do que eu vivo. Eu falo de superação, porque eu vivo superação desde que eu nasci. Eu falo de motivação, porque eu sou um cara motivado. Eu hoje aprendi, e mesmo quando eu não estou motivado, eu aprendi a performar bem, mesmo não estando com vontade de treinar, eu vou treinar. Mesmo às vezes estando cansado, eu vou e faço uma baita palestra. Então, eu fui conversando com ele. Eu adoro esses feedbacks. Feedbacks da pessoa sincera, feedback de uma pessoa que construiu muita coisa na vida, que era o caso desse empresário que me contratou, né? E no fim da conversa, ele falou, não, beleza, então você vai falar de liderança também para minha equipe, eu quero a sua palestra e tal. Então é sobre isso. Muitas vezes, primeiro, críticas construtivas de quem construiu algo a gente sempre tem que ouvir. E talvez naquela palestra que ele viu que eu falei sobre liderança, eu falei um monte de coisa, mas eu não falei sobre essa vivência. E talvez faltou eu falar para validar tudo aquilo. É que era uma palestra mais curta, era um evento grande, essas palestras de 30 minutos que você tem que respeitar todo o cronograma, e aí você pega o essencial, né? Você pega o essencial ali e deixa algumas coisas de fora, mas talvez isso não deveria ficar de fora. Então, serviu também para aprendizado meu, eu com mais de 100 palestras,
mais de, enfim, 100 empresas atendidas, milhares de pessoas atendidas e todo dia eu estou aprendendo. Então a gente ter essa humildade e também saber, através da crítica construtiva, saber também, dentro da verdade, dentro da experiência, dentro do que a gente viveu, também argumentar. Então é muito bom quando a gente tem esse diálogo, quando tem respeito, quando tem carinho, quando tem empatia, que foi o caso. E muitas vezes, não importa o ponto profissional que você estiver, você vai ouvir críticas construtivas e você vai ter que lidar com elas. Eu podia, por exemplo, ficar chateado, mas eu pego aquilo e eu, de verdade, eu agradeci ele por esse feedback, porque aquilo vai me fazer melhorar e eu respeito muito a crítica de quem construiu algo. Então é sobre isso. Eu sou amigo e faço evento com vários produtores de eventos, alguns dos maiores do Brasil. E cara, esses caras são altamente, o sarrafo deles é lá em cima. Então se você gaguejar, falhou a respiração e coisa, eles vão perceber e vão falar pra você. Toda vez que vem esse tipo de crítica, já teve vez de eu ser o cara com entre 8 palestrantes o mais bem avaliado e ele: Samuel, como você é meu amigo, eu vou te falar isso para você melhorar. E eu aceitei, ele tem razão, o cara tem 30 anos de experiência fazendo evento, então assim, ele tem uma experiência, uma vivência muito maior que eu. E algumas coisas eu pego e argumento: olha, isso aqui pra mim não faz tanto sentido por causa disso, disso, disso. E sempre fica um diálogo amigável, respeitoso e que a gente pode construir juntos e melhorar juntos. Então é sobre isso, gente. Aceite as críticas construtivas de quem construiu algo e sempre trabalhe dentro da sua verdade, dentro dos seus valores. Eu sempre falo isso porque quando a gente trabalha pautado na verdade, não é uma questão sobre ter razão ou não, mas é a verdade, é clara, é educada, tudo. A gente sempre pode colocar o nosso ponto de vista em momentos que está tendo diálogo e que isso está sendo perguntado. Eu evito botar meu ponto de vista quando as pessoas não perguntam ele, porque, cara, se ela não quer saber se a vida dela tá boa desse jeito, eu não vou falar nada, porque cada um tem uma noção de felicidade e de sucesso diferente. Agora, se ela me pede ajuda, se ela contrata meu serviço e tal, eu vou falar, seja por mentoria, seja por palestra, e aí eu vou falar sempre do que eu vivi, sempre do que deu certo pra mim. E muitas vezes eu falo do que deu errado, porque a gente pode também aprender com as falhas de outras pessoas. Aliás, é o melhor jeito de aprender, porque aí você não tem dor, né? Você aprende com as falhas de outras pessoas, e eu sou rodeado de pessoas que têm uma bagagem de vida muito rica e eu aprendo com elas. Seja, às vezes, alguém que eu vi crescer, um amigo de infância, um primo, seja alguém que eu conheci há pouco tempo, eu tô sempre aprendendo com as pessoas. E é sobre isso, o aprendizado nunca acaba, a gente tem que ter essa humildade de aprender sempre e aprender a não levar as coisas pro pessoal, porque eu vejo que muitas pessoas estão sensíveis, né? Você faz alguma coisa ali e a pessoa acaba levando pro pessoal e na verdade não é o pessoal, é alguma coisa ali de uma ação, muitas vezes equivocada. Por exemplo, quando eu falo pro meu filho que eu corrijo ele, eu sempre falo: eu amo você, mas eu não gostei dessa sua atitude. Eu não gosto de repreender a pessoa por causa de um erro. Porque, às vezes a pessoa acertou em 90%. Até as pessoas que trabalham comigo, às vezes existem falhas e você tem que corrigir essas falhas o mais rápido possível. Então você não pode repreender as pessoas. Olha, você não pode falar: poxa, você é isso, aquilo. Não, a pessoa teve uma atitude às vezes equivocada, mas ela não é uma pessoa que se equivoca sempre em várias coisas. Então é sobre isso, sobre a gente saber liderar. E primeiro a gente tem que ser líder de nós mesmos e sempre trabalhar com o que acontece de fato com a realidade. Eu vejo muitas pessoas buscando trabalhar com algo que nem existiu, que nem construiu ainda. Então isso não está dentro da verdade. Pode ser até uma ideia, é legal você ter visão, você ter essa visão, é super legal. Mas muitas coisas você tem que, quando você vai engajar a pessoa, você tem que dar o próximo passo. Então, assim, o que eu não vendi a ideia do triatlo uma vez, eu vendi a ideia: poxa, cara, você aqui, você é o melhor professor, você pode me ensinar a nadar. Se você me ensinar a nadar, eu já sei correr e pedalar, eu sei que eu aprendo também mais fácil do que nadar. Eu consigo aprender quase que sozinho, digamos assim, porque eu já pedalava em bicicletas de academia. Então é muito sobre isso, sobre a gente saber liderar nós mesmos, ser educado com outras pessoas, ter empatia com as outras pessoas. E se eu não tivesse essa equipe de triatlo, eu jamais teria conseguido, porque era muita gente muito competente, muito melhor do que eu de conhecimento em musculação, em fisioterapia, em nutrição, em natação, em tudo isso. E eu fui somando isso e trazendo para mim, e hoje
Todos que fizeram parte desse processo eu tenho muito carinho, muita amizade, muito respeito, e são pessoas que tiveram grande visibilidade. Isso trouxe também resultados financeiros para eles logo na sequência ali, depois de um ano, depois de fazer o triatlo, depois de cumprir o projeto, né? Algumas dessas pessoas estavam na prova comigo, a gente foi junto, a gente se concentrava junto ali, então tudo isso vai criando elo, vai criando respeito, que a amizade fica para sempre, né? Quando a gente tem o respeito, a empatia e a gratidão. Eu fiz um vídeo sobre gratidão e honra, tá aí no YouTube, depois vocês olhem a diferença entre a gratidão e a honra, né? Bem rapidinho. A honra é quando você tem uma atitude para honrar a gratidão. Poxa, alguém me ajudou a fazer uma palestra? Eu vou dar uma comissão para essa pessoa, porque ela abriu um caminho que sozinha eu não conseguiria. Isso é honra, tá? A gratidão é só falar, poxa, obrigado e tal. Mas eu acredito que a gente tem que retribuir com ações, sejam elas no quesito financeiro ou fora dele, mas a gente tem que retribuir sempre que alguém abre uma porta. Eu tenho muito isso dentro de mim, e eu construí muito essa carreira de palestrante, que eu construí do absoluto zero. A gente fala de empresas, eu comecei com uma MEI, e hoje ela é uma empresa um pouquinho maior. Por quê? Porque eu comecei do zero, eu comecei vendendo palestras de R$100, R$200, R$300. Eu cheguei a trocar palestras por rodízio de churrascaria no começo da minha carreira. Foi o meu começo, eu não tinha contato, eu não tinha QI, eu não tinha nada. Eu sempre batia na porta das pessoas e falava do meu trabalho, e quem me abriu portas lá no começo, eu sou eternamente grato. Esse produtor de eventos que eu citei aqui foi uma das pessoas que abriu porta para mim no começo, foi uma das pessoas que me botou a primeira vez no palco de 1000 pessoas. Até hoje eu faço evento com ele, sabe? Com condições totalmente diferentes do que eu faço para outras pessoas que me conhecem agora. Por quê? Porque é honra. A honra precede a gratidão. A honra é maior que a gratidão. Ela tem a ação, e aí sim você é verdadeiramente grato. E eu acredito muito que quando você tem honra, as portas vão se abrir com mais facilidade na sua vida. Tamo junto, me siga para mais conteúdos como esse.